O Corinthians se posiciona para aproveitar uma oportunidade única no mercado europeu e reforçar seu elenco com um jovem talento promissor. O clube paulista mira um grande nome do futebol mundial que ainda busca seu espaço. Confira. Ramon Dias não esconde desconforto com a falação do Palmeiras no clássico e dispara na transmissão. Atuando com um a menos após a expulsão de Yuri Alberto, Ramon Dias reclamou da comissão técnica do Palmeiras. Clássico marcado por reclamação. Corinthians e Palmeiras realizaram um clássico nesta quinta-feira, 6, no Allianz Parque, em partida válida pelo campeonato estadual. Não tinha expectativa de que seria um confronto tranquilo, mas a complicação ocorreu com o atraso da partida após o campo ficar alagado pela chuva. Com um desempenho abaixo do esperado em campo, o alvinegro viu o adversário abrir o placar, mas com o poder de reação afiado, respondeu ainda na primeira etapa, deixando a partida empatada em 1-1 com gol de Yuri Alberto. Apesar de ter marcado o gol de empate da partida, levou um amarelo na comemoração ao chutar a bandeirinha. Já na segunda etapa, levou o segundo ao forçar, de forma grotesca, uma falta, levando o segundo amarelo por simulação e ser expulso. A situação ficou ainda mais complicada. Atuando com um a menos, contra um rival direto, viu a pressão aumentar e o Palmeiras ter um pênalti marcado. Mas a cobrança batida por Estevão acabou parando em Hugo Souza, com o Timão garantindo um ponto na partida. Mas, o que chamou atenção foi o extracampo, já que logo após a expulsão, o técnico Ramon Dias foi flagrado reclamando das conversas no banco de reservas do Palmeiras, que vinha passando sem qualquer punição da arbitragem. A arbitragem deixou a desejar e a reclamação do técnico alvinegro acabou sendo justificável, já que em diversos momentos, Abel Ferreira foi flagrado reclamando da arbitragem de forma assintosa, seja em marcações a favor ou contra. Ramon Dias tinha como indignação a falta de punição à postura adotada pelo treinador, o que acabou incentivando que continuasse tentando apitar a partida e atrapalhar a arbitragem em campo. Hugo Souza defende sexto pênalti pelo Corinthians e o segundo nesta semana. O Corinthians buscou o resultado com um jogador a menos em campo e um pênalti defendido pelo goleiro Hugo Souza. Corinthians e Palmeiras se enfrentaram na noite da última quinta-feira, 6, em um jogo repleto de emoções pela sexta rodada do Campeonato Paulista. O duelo terminou empatado por 1-1. O Timão buscou o resultado com um jogador a menos em campo e um pênalti defendido pelo goleiro Hugo Souza. Essa foi a sexta penalidade defendida pelo arqueiro corintiano e o segundo nesta semana. Em 2024, Hugo Souza pegou 3 cobranças contra o Red Bull Bragantino, em disputa nas oitavas de final da Copa Sul-Americana e uma do Grêmio na Copa do Brasil. Na segunda-feira, 3, ele já havia evitado o gol de Pablo Diego, do Novo Horizontino. Desde que chegou ao Corinthians, Hugo enfrentou 18 penalidades e foi vazado 10 vezes. Além das 6 defesas, houve 2 chutes para fora. Hugo Souza comemora a performance e o troféu de craque do jogo. Abre aspas, fico feliz pela minha performance por ter saído como craque do jogo, mas inconformado pela forma como foi o jogo, pela forma como a gente não conseguiu jogar hoje. O clássico precisa de um pouco mais da nossa equipe. Complicou ainda mais depois da expulsão do Yuri Alberto. Não vou falar da arbitragem, foi decisão dele expulsar. A gente precisa melhorar, vai melhorar, o importante é que a gente não perdeu, disse o goleiro do Timão. O grande nome da partida pelo lado do alvinegro do Parque São Jorge foi o goleiro Hugo Souza, que fez defesas importantes e garantiu o ponto conquistado ao defender um pênalti batido por Estevão. O goleiro começa a atingir status de ídolo incontestável e muitos já fazem comparações com Cássio, arqueiro que fez história no alvinegro. Porém, o próprio Hugo Souza teve que superar situações complicadas, tanto que não deixou de comemorar muito a defesa do penal, alfinetando os torcedores que o atormentaram durante o derby, batendo no escudo do clube Timão, no clássico brado. Aqui é Corinthians. Na zona mista, o goleiro do Coringão desabafou sobre a provocação lançada aos palmeirenses, bem como relatou todos os problemas que enfrentou, com muitos xingamentos e objetos lançados. O que Hugo Souza disse sobre o confronto com a torcida palmeirense? Abre aspas. Não houve conversa, não tem conversa com a torcida do Palmeiras. Fui xingado o jogo inteiro, zoado, jogaram copo de água, chiclete, uma quantidade de coisas ali. Isso faz parte do futebol? É provocação, afirmou. Situação do Corinthians no Paulistão. O resultado fez o Corinthians abrir vantagem na liderança do grupo A do Paulistão, com 19 pontos, 4 a mais que o Mirassol, que tem uma partida a menos. O Corinthians entra em campo no próximo domingo, 9, às 20h30, de Brasília, para encarar o São Bernardo. O jogo será realizado na Neoquímica Arena, em Itaquera. Memphis Depay, do Corinthians, é condenado a 4 meses de prisão pelo Ministério Público da França. O caso ocorreu em 6 de agosto de 2024 e as informações são da imprensa de Mônaco e confirmadas pelo Ministério Público do país.
Início espetacular no Brasil. Não restam dúvidas que a contratação mais bombástica feita pelo Corinthians nos últimos anos foi Memphis Depay, muito conhecido mundialmente por jogar em gigantes da Europa, além de brilhar pela seleção da Holanda. O início do astro no Brasil foi extremamente positivo, conseguindo ter resultados acima da média dentro de campo em 2024. Além disso, colecionando momentos chamativos fora dos gramados, se conectando com a fiel. Memphis Depay será preso. Porém, nesta quarta-feira, 5. O holandês chamou a atenção de uma forma negativa. Conforme publicado pelo GE, acabou sendo condenado a 4 meses de prisão por dirigir com quantidade de álcool no sangue em Mônaco. A situação teria ocorrido durante as férias de verão do ano passado, quando ainda não havia assinado contrato com o Timão. Sua pena está suspensa e condicionada a medidas cautelares a serem cumpridas. Foi confirmado que o estrangeiro será obrigado a pagar uma multa de 9.000 euros, cerca de R$ 54 mil na cotação atual, estando proibido de dirigir no Principado por 2 anos, de acordo com informações divulgadas pela imprensa de Mônaco, confirmadas pelo Ministério Público do país. Mais detalhes do caso. Segundo denúncia, o caso ocorreu em 6 de agosto do ano passado, onde Memphis teria conduzido, de maneira arriscada, um Rolls-Royce pelas ruas do Principado de Mônaco, chamando a atenção das autoridades, que o pararam na Praça das Armas. Ainda de acordo com a publicação, em teste realizado, foi registrado 1,0 mg por litro de ar exalado ou mais de 2 gramas de álcool por litro no sangue, gerando a denúncia e resultando na condenação do jogador. O Corinthians está de olho em uma oportunidade que pode mudar o rumo da carreira de Endrick, o jovem talento brasileiro que não conseguiu se firmar no Real Madrid como muitos esperavam. Embora o atacante tenha sido contratado com grande expectativa, a adaptação ao futebol europeu tem sido desafiadora, e ele ainda não teve as chances necessárias para mostrar seu potencial no time merengue. Diante dessa situação, o Real Madrid está avaliando a possibilidade de negociar o jogador para ajustar seu elenco e fortalecer suas opções para a próxima temporada. A estratégia do clube espanhol pode envolver a troca de Endrick em uma negociação, e o nome que tem circulado nas conversas é o do atacante Gyökeres, que tem atraído o interesse de grandes clubes, incluindo o próprio Real Madrid. Para o Corinthians, esse cenário é visto como uma excelente oportunidade de mercado. O clube paulista, sempre atento a bons negócios, vê a chegada de Endrick como uma chance de agregar um talento promissor e dar ao jogador o espaço necessário para retomar seu desenvolvimento. Com a estrutura ideal para ajudá-lo a evoluir, o Corinthians poderia oferecer a Endrick os minutos em campo e o papel de destaque que ele não tem no Real Madrid. A transferência seria benéfica para todas as partes. O Real Madrid ajustaria seu elenco, enquanto o Endrick teria a chance de recuperar sua confiança e ganhar rodagem no futebol brasileiro. Além disso, uma boa passagem pelo Corinthians poderia ser o impulso necessário para o jovem atacante voltar a ser observado pela seleção brasileira, que está de olho nos grandes jogadores do país. Para o Real Madrid, a venda de Endrick, que custou um alto valor, poderia ser uma maneira de liberar recursos para novas contratações. Essa negociação pode ser um dos grandes assuntos do mercado de transferências no fim de 2024 e coloca o Corinthians em uma posição privilegiada para contar com um dos maiores talentos do futebol brasileiro. Para Endrick, o clube paulista pode ser o ambiente perfeito para retomar o ritmo e, quem sabe, dar o passo decisivo para se consolidar como uma estrela no cenário mundial. E aí, fiel torcedor, você concorda com a contratação do Endrick para reforçar o Corinthians? Sim ou não? Deixe sua opinião nos comentários e comente. Vai Corinthians! Assista essa playlist das notícias do Corinthians que estou te recomendando aqui no final. Obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo, torcedor. E só para você que ficou até o final desse vídeo, garanta agora mesmo a camisa oficial do Corinthians ou a caneca personalizada. Link na descrição do vídeo ou no comentário fixado. Não perca essa oportunidade.